Fala pessoal, boa noite. Mais uma vez, né? Estamos aqui começar a live com o professor Igor Rodrigues. Igor que é graduado em Educação Física, tem um mestrado em Educação Física também. E aí vai ser de grande valia para a Educação Física essa live. Se tiverem as dúvidas, já podem colocar aí nessa interrogaçãozinha, tá? Vocês estão vendo embaixo. Se puderem, pegar esse aviãozinho aí e compartilhar, também vai ajudar bastante, tá? Vários profissionais. Desejo uma excelente noite para todo mundo. E eu sou Igor. Já chegou por aqui. Olá, Professor professor. Igor, Boa noite. tudo certinho? Boa noite. Tudo ótimo. Deixa eu só. Meu som ficou baixo aqui. Que bom. Pronto. Tá ok meu som aí? Tá sim, tá tranquilo. Tá conseguindo me ouvir bem também? Tô sim, tranquilo pra mim. Joia. Cara, primeiro eu quero te agradecer, é um prazer, via CREF, estar aqui com você. Muito obrigado por ter aceito o convite. A gente tem um bate-papo hoje sobre fáscia. É inevitável, né, que desague um pouco sobre mobilidade. Acho que sempre cai algumas coisas em mobilidade e eu acho que vai ser um momento que a gente vai somar bastante. Então, seja bem-vindo e vamos embora, né? Começar aqui a primeira pergunta para o professor é o que é fáscia, né? Para a gente já começar situando aí os colegas que estão chegando, o que é fáscia e como ela pode influenciar em relação ao treinamento. Ótimo. Antes de tudo, eu queria agradecer muito ao CREF. É uma oportunidade incrível de estar aqui, poder falar um tema que eu sou apaixonado, que é a fáscia, e para os profissionais de educação física e, de certa forma, poder contribuir para uma educação física melhor também. Então, muito obrigado ao CREF, ao professor Bruno Barreto, tá? Professor, é uma pergunta pertinente, né, para o tema. Então, falar de fáscia, eu sempre inicio dizendo assim para a gente facilitar o entendimento, né? Então, quando a gente vai limpar a carne, limpar o frango, aquele tecido branco que a gente tira, aquele tecido fino, aquilo é fáscia, né? Basicamente a fáscia superficial. E a fáscia é um tecido fibroso, rico em colágeno, e esse tecido tem funções muito importantes no nosso corpo, né? Ele é basicamente feito de colágeno, água, açúcar e inúmeras propriedades fisiológicas. Então, a face ela é basicamente uma rede de colágeno que cobre o corpo como um todo. Eu gosto de falar sempre que ela é como se fosse nossa camisa, né? Um macacão que a gente veste e ela recobre cada parte do nosso corpo, desde ossos, músculo, vísceras, artéria, nervo, o próprio cérebro é coberto de fáscia, né? Então a gente tem o periósteo, que é o osso da fáscia, a gente tem o endoneuro, o perineuro, epineuro, que são as faces do nervo, a gente tem endomísio, perimísio, epimísio, que são as faces do músculo. Então o corpo todo é recoberto de fáscia. Então fáscia é basicamente isso. Perfeito. E como a fáscia vai estar influenciando diretamente no treinamento, quer seja ele aeróbio ou treinamento de força? Certo. A fase ela tem influências no movimento. Os estudos hoje têm mostrado que ela contribui diretamente no movimento, onde sem a fáscia não existiria movimento, tá? Então, antes de introduzir essa parte de movimento, a gente vai falar um pouco de como a fáscia trabalha no nosso corpo e aí depois a gente entra numa parte mais aprofundada de movimento. A fáscia no corpo em si, ela tem algumas estruturas, ela é feita em camadas. Todo o nosso corpo é feito em camadas, tá? Desde a estrutura embrionária, a gente cria as três camadas embrionárias. E isso se dissipa para todo o corpo. Então, a gente tem uma primeira camada, que é a fáscia superficial, né? Que ela fica logo abaixo da pele.
e entre uma camada e outra sempre vai ter uma fáscia que a gente chama de frouxa, né? Que ela, como se fossem fios que se ligam entre si. E esses fios é onde tem a parte nutritiva da face, onde fica a água desse tecido. E é muito por esse tecido frouxo que a gente diz que o corpo é composto por 70% de água, né? Porque toda a água fica acumulada nesse tecido, tá? E como eu estava falando, a gente tem a face superficial, logo abaixo dela a face profunda, e aí começa a face muscular, né? Que vem o endoneuro, desculpa, o endomísio, o perimísio e a epimísio. Depois a gente tem o peritônio, por exemplo, se for na região abdominal, e entre as faces específicas das vísceras, e entre a face superficial e a face profunda, também tem uma inervação muito rica, né, em sistema nervoso, tanto o sistema vascular também. Então, por essas camadas de face, correm o sistema que a gente chama de rede holística, que é o nervo, os vasos, artérias e veias, né? E eles têm uma importância também que eles são feitos eles são criados em camadas. Então, por exemplo, o próprio nervo, como eu falei, tem epineuro, perineuro, então esse corpo sempre tem essa função de criar as nossas camadas, os pacotes faciais, né? A artéria também tem a luz da artéria, a mediana, né? Enfim. E é muito importante para o funcionamento de qualquer desses tecidos que eles consigam deslizar entre si. Então, eu gosto de fazer uma analogia, por exemplo, sabe aquele tripé que a gente vai tirar foto, né? O pau de selfie. Ele não fica todo encaixado e muitas vezes ele emperra, a gente não consegue fazer com que ele deslize, e aquilo influencia diretamente no movimento do músculo, né? Imagina o nervo que está inervando um determinado tipo de músculo, e aí quando eu quero fazer uma ação uma ação muscular e o nervo não consegue deslizar bem entre os tecidos, então ele não vai conseguir enviar a informação necessária para aquele músculo. Então eu posso ter uma fraqueza muscular por causa disso, tá? A própria artéria não pode gerar a nutrição adequada para os tecidos se ela não conseguir deslizar entre si. Então é por isso que a gente fala muito na liberação miofascial de melhorar o deslizamento entre os tecidos, né? E aí entra o ácido hialurônico, que é basicamente um líquido que está dentro da fáscia, que ele tem um componente de gel, e quando aquecido ele se torna mais aquoso. Então, quando a gente faz liberação miofascial, quando a gente faz essas massagens, a gente consegue deixar ele numa forma mais aquosa e o deslizamento desses tecidos melhoram e facilita o funcionamento deles. Tá? Facilita a contração muscular, né, Igor? Isso, eu vou falar especificamente sobre movimento logo mais. E aí, dentro desse contexto de fáscia, ela acaba integrando o corpo como um todo, Bruno. Então, pelo tecido facial ser um macacão, né? Então, todo o meu corpo, essa minha camisa, ela vai responder de acordo com esse tecido. Então, imagina lá que, ao nível tecidual, tá? Imagina só essa minha camisa, se fosse minha face e fosse um tecido e eu tivesse uma tensão no meu estômago. Então, ó, eu aqui fiz uma tensão no meu estômago. Automaticamente, a face dos meus ombros percebeu que isso aconteceu. Automaticamente, a face do meu quadril vai repuxar. Então, eu posso ter uma mudança, uma alteração no movimento por causa de uma tensão visceral. Tá? Então, tudo está conectado a todo momento. Eu tenho um aluno que ele sofria há muito tempo, eu gosto de dar muito esse exemplo. Ele sofreu por muitos anos com dor no ombro, né? E ele treinava, já fazia musculação há mais de 5 anos e fazia estabilização e essa dor nunca melhorava. E aí, quando eu avaliei ele tinha uma tensão muito excessiva no estômago, tinha um aumento de densidade que realmente gerava essa tensão excessiva no ombro. Então, logo de cara, eu fiz uma liberação, né, dessas estruturas das faces viscerais, e aí, ó, o tecido dele foi respirando, voltando a responder melhor os movimentos, e daí sim eu fui trabalhar a estabilização. Porque não adianta eu liberar o ombro e ter lá um tecido puxando a todo momento. Então eu gosto de dizer sempre que a gente tem que buscar a causa da disfunção.
Um outro exemplo, por exemplo, o crânio, né? Ele tem as fáscias, a gente tem as fáscias do crânio, que é aracnode, pia mater, são fáscias que envolvem todo o tecido craniano e descem pela medula, né, até o quadril. Então, imagina só por tecido, qualquer alteração, né, que eu tenho no meu crânio, porque o crânio se move, muito pouco, mas se move. Então, qualquer alteração que eu tenho nesse tecido, eu altero quase que diretamente o posicionamento do meu quadril. E com o quadril, eu mudando o posicionamento do meu quadril, eu posso gerar uma fascite plantar, né, eu posso ter um joelho mais valgo, mais varo, e aí posso ter dores no joelho, dor lombar, por causa de uma disfunção de quadril. Então, o corpo está todo conectado a todo momento. Então, uma outra influência também que diretamente na face são o estresse. O estresse, as emoções em si, elas influenciam no tecido facial, elas deixam o tecido facial mais ácido e isso atrapalha no funcionamento da face. E também na face ela é como se fosse um tecido vivo. Ele é como se fosse um tecido à parte do sistema nervoso. Ele consegue se contrair de forma autônoma, né? Então, para fazer isso, a gente descobriu umas fibras que chama de miofibroblastos, que são fibras muito parecidas com da contração muscular, mas elas não respondem ao sistema nervoso, ao comando do sistema nervoso. Então, elas se contraem quase que autonomamente, né? E isso está muito ligado ao estresse. Eles viram que pessoas que têm um sistema, uma vida estressante, né, tem uma relação muito íntima com o estresse, ativa mais miofibroblasto e deixa o tecido mais rígido, mais denso. Então, imagina lá, eu tenho uma atividade estressante diariamente, né, e aquele tecido vai contraindo, contraindo. Essa contração é muito curta, ela não consegue produzir movimento. Mas a longo prazo, por exemplo, pode criar uma capsulite adesiva, pode criar uma calcificação no osso, né? Isso tem a longo prazo pode ter influência também. Então, vocês verem, o estresse está diretamente ligado também ao funcionamento do nosso corpo. Antigamente, a gente tinha a fáscia como basicamente duas funções. Ela tinha a função de criar os compartimentos e manter o músculo no lugar. E realmente ela precisa fazer isso, né? Imagina, por exemplo, o sartório. Ele cruza a nossa coxa, né? E se ele fosse solto, toda vez que ele contraísse, que a gente estivesse correndo, ele ia se mover. Assim como também as artérias, os nervos que passam na panturrilha, né? No tríceps sural. Eles precisam ficar ajustados para poder fazer a compressão e o retorno, ajudar no retorno venoso. Então, ela tem uma função muito importante de manter o compartimento, de manter as vísceras, as estruturas no lugar, mas também se descobriu hoje com o avanço da tecnologia que ela tem funções muito importantes e que sem ela, por exemplo, não haveria movimento humano. E a gente, uma das funções muito importantes da face é, como eu falei, a proteção, a formação de compartimento, informação sensorial, ela é muito rica em proprioceptores. Ela que consegue basicamente dizer em que lugar a gente está no espaço. Então, quando eu fecho o olho, eu não tenho informação visual e consigo colocar minha mão em orelha, em boca, em nariz, né? Isso, quem é capaz de me dar essa informação é a face. Se eu estou distribuindo uma extensão de um lado ou do outro, quando sento, quando eu estou em pé e coloco muita carga sobre um pé, quem me dá esse tipo de informação é a face. E muitas vezes a gente sente, né, aquilo é uma coisa mais presa, quando a gente vai se movimentar, poxa, eu estou meio travado. Isso é informação sensorial também. É a face aqui informando que ela não está deslizando bem, que ela não está funcionando bem. E, além disso, a função de nutrição, eu julgo ser uma das funções mais importantes do compartimento facial. A face está intimamente ligada ao sistema nutritivo, né, ao sistema vascular. Tem estudos mostrando que o sistema circulatório em si ele não daria conta de nutrir todos os órgãos e músculos e estruturas que o nosso corpo tem. Por quê? Imagina um órgão como o fígado. Ele é um órgão que não é só periférico, ele tem
um componente profundo. E isso precisa receber aspecto nutritivo também. E eu precisaria de cada capilar para ir lá e pegar um centímetro cúbico desse fígado, de um músculo, né, um reto femoral que é gigantesco. E se não fosse o tecido facial, eu precisava de muito capilar para fazer isso. Mas como a face ela recobre, né, o tecido, todas as estruturas como um todo, o que, é que o sistema vascular faz? Ele joga tudo naquele tecido e aquele tecido agora se torna um mar. E a nutrição fica boiando ali, quem precisa vai lá, pega e devolve o que tem de ruim. E também é uma outra ligação muito importante do sistema facial com o sistema linfático. Ela tem também essa remoção de metabólitos. Como eu falo sempre, a massagem em si, né, a drenagem linfática é uma massagem, é uma liberação miofascial, é você jogar todos os metabólitos para o centro do corpo para poder eliminar. Né? Então, eu gosto de falar também desse sistema de nutrição, que a gente tenha uma rede holística. Não por acaso, os nervos, artérias e veias, elas correm juntas. Por quê? Porque uma artéria, para funcionar, ela precisa de sistema nervoso central e ela precisa de oxigênio para alimentar ela. Então, uma artéria recebe a artéria dela mesma para alimentar esse sistema. Ela precisa de uma inervação para dizer se ela precisa contrair, se ela contrai ou se ela relaxa. Então, o próprio nervo tem nervos que vão para a artéria e tem nervos que vão para o próprio nervo. Assim como a artéria tem artérias que vão para a artéria e para o nervo. E eles correm em conjunto, correm lado a lado, para poder gastar menos energia e menos tecido para fazer isso, né? Imagina se o nervo fosse corresse por trás da perna ou uma artéria pela frente, eles iam criar uma rede muito maior. E aí, isso tem nome, né? Por exemplo, o nervo que inerva o próprio nervo é nervo nevório. A artéria que... Um vaso que alimenta o próprio vaso é vaso vasório. O nervo que alimenta o vaso é nervo vasório. Enfim, isso são nuances muito, muito pequenas que a gente não consegue enxergar a olho nu em um ultrassom e que, com o avanço da tecnologia, com câmeras de alta resolução, a gente conseguiu perceber esse sistema e conseguiu entender com a importância dele. Então, qualquer aderência, qualquer falta de deslizamento, né, que eu tenha em uma região do meu corpo, eu posso interferir diretamente nesse sistema. Por isso que eu digo que é um dos sistemas mais importantes, que é a função nutritiva da face, tá? Então, basicamente, isso é o que eu tinha para falar de fáscia. Caiu aqui. Normal, acontece. Bate aqui, velho. Igor, me tira uma dúvida sobre liberação miofacial. Ela pode ser efetuada com ferramentas, né, ou manual, não é isso? Tu acreditas nas duas possibilidades e as duas são utilizadas para o mesmo benefício e para o mesmo resultado propriamente dito, não? Boa pergunta, Bruno. Então, eu gosto de dividir a liberação miofascial com equipamento e a manual de duas formas. Uma, a manual é mais terapêutica, então eu consigo identificar o local que tem mais tensão, né, e sim tratar o tecido. Já com equipamento, eu digo que é para promover saúde para o tecido. Então, a longo prazo, eu vou lá fazendo uma massagem, fazendo essa liberação, eu deixo o tecido menos denso, aí a longo prazo ele consegue deslizar melhor, mas eu não vou conseguir identificar uma disfunção visceral, né? Não vou identificar onde tem mais tensão no tecido com o equipamento. Então, a longo prazo, né, para promover saúde, sim, mas de forma terapêutica, dizer que eu vou melhorar uma dor, é muito pouco provável. E como eu te falei, eu tenho uma dor no ombro, e aí eu vou ficar liberando, passando bolinha, passando rolo no ombro, mas muitas vezes uma víscera, é um nervo, uma artéria que não está alimentando bem esse ombro e que está gerando essa dor. Ele está sobrecarregado por isso. Então não adianta muito eu ficar liberando essa região, eu tenho que identificar a causa do problema. Né? Então isso a gente só consegue fazer com a liberação manual. Perfeito. Basicamente. E qual seria o melhor benefício em relação à liberação miofacial? Pré-treino, pós-treino, durante o treino? E o que esperar dessa liberação? Esperar mais mobilidade,
Esperar hipertrofia? Espera-se o quê? Para quem treina, para quem faz, né? A Ótimo. liberação miofascial. Vê, como eu falei, a liberação miofascial com equipamento dentro da academia ou antes da atividade física com rolo, ela serve para promover saúde. Então, eu vou ter a longo prazo, um tecido menos denso, vou melhorar a nutrição desses tecidos, melhorar a propriocepção, mas não vou conseguir tratar um problema em si. Eu consigo dividir basicamente a liberação pré e pós-sessão. A gente sempre teve uma imagem que a liberação é feita para mobilidade, né, dentro da academia. Na verdade, mobilidade é uma das coisas que ela não é boa. A liberação não é boa para trazer mobilidade. É que os estudos têm mostrado que quando eu faço uma liberação facial, a mobilidade melhora até 10 minutos após a liberação. Depois disso, os efeitos somem. E isso é associado a um sistema, aos receptores, né? Porque, por exemplo, quando eu estou fazendo uma liberação, eu ativo os receptores de Ruffini, que eles estão ligados diretamente com o meu sistema nervoso parasimpático. Eles diminuem a ação daquele tecido, né? Eles enviam informação para aquela estrutura relaxar, e aí o tecido fica mais maleável. E a gente sempre entendeu que precisava fazer muito forte, porque eu precisava quebrar as aderências, aquele tecido facial precisava ficar mais mole, mas na verdade, para a gente fazer isso fisicamente, parece que são necessárias cargas de 1.000 quilos, 800 quilos de 1 tonelada. E quase impossível fazer isso com equipamento e com a mão. E a liberação miofascial, o grande benefício dela é esse, é você interferir diretamente no sistema nutritivo, interferir diretamente nos receptores Ruffini e Pacini, tá? Então, pré, pré-atividade, eu diria que ela serve para melhorar a função arterial, melhorar a propriocepção. Você pode fazer um teste, pega uma bolinha, faz a liberação em um pé, e deixa o outro pé sem liberação e pisa. Você vai sentir uma sensação assim, que seu pé está espalhado, que você melhorou o contato. Porque o contato, a massagem, ativa os receptores. Tá? Então, função arterial, propriocepção, a longo prazo, melhorar o deslizamento desse tecido, né, deixar ele menos denso, deixar ele mais elástico, que eu possa mover ele melhor e ele possa deslizar entre as camadas. Então, eu posso ter uma contração muscular com mais eficiência por causa dessa liberação miofascial. E pensando, tá, a pressão sobre ele deve ser sempre sutil. Por quê? O meu tecido facial, ele responde diretamente ao que eu faço. A face ela é basicamente feita de duas estruturas, o colágeno e a elastina. A gente tem a reticulina também, que forma os nervos e as artérias, mas basicamente ela é muito rica em colágeno e elastina. Quanto mais colágeno eu tenho, mais denso é o tecido. E quanto mais elastina eu tenho, mais elástico ele é. Então, se eu crio muita densificação, eu aplico muita carga, eu só faço musculação, boto muito peso no meu corpo, ele vai entender que precisa se densificar para sofrer menos. Tanto é que, se você perceber, as horas que a gente mais tem fáscia, na parte posterior do pescoço e na parte lombar, né, e no trato tibial. Porque são estruturas que estão toda hora sofrendo, tentando vencer a gravidade. E ela deixa o tecido ali mais denso para que a gente gaste o Igor, mínimo possível de teu energia. áudio tá dando algumas oscilações aí. Mas eu te Eita, aviso se acontecer tá bom. novamente. E aí ele cria mais tecido nessas regiões para que a gente gaste menos energia e ele sofra menos. E é isso que acontece, por exemplo, com calejamento. Se a gente dá muito murro em estruturas que são rígidas, duras, ele vai criar mais tecido para que eu não sofra tanto. E aí, por exemplo, imagina um cadeirante ou um vaqueiro que passa o dia todo no cavalo. Ele não vai ter um trato tibial tão denso, ele vai precisar de mais fáscia no interior da perna. Então, a fáscia fica mais densa, né, nessa região. Ela está toda hora se adaptando. E aí, se eu faço com uma pressão muito forte, o que, é que eu vou dizer para o meu corpo? Ó, eu preciso reagir a essa densidade, eu preciso densificar. Opa, o áudio aí, hein? Então, a pressão tem que ser sempre sutil. Né? Eu tenho que realmente liberar a face. Tá ruim aí?
Tá, ficou instável um pouco. Então, eu preciso ter um toque mais sutil para que minha face entenda que ela precisa liberar e produzir um tecido mais elástico, né? Certa E a vez, Igor, duração disso, fala sobre a dor duração disso, novamente. em torno de 20 a 30 segundos, já é possível já ter uma melhora da função arterial e uma melhor propriocepção e um melhor deslizamento desses tecidos, tá? Mais que isso, eu vou ativar muito o sistema nervoso parasimpático, então isso vai me atrapalhar no treino. Ela pode ser uma liberação mais rápida a nível de cadência, né? Quando eu libero da origem para a inserção, então ela pode ser um pouco mais rápida para já ir lá e ativar o sistema nervoso simpático. Pós-exercício, já é uma escolha, né? Você não necessariamente precisa estar fazendo um pós-exercício. Pré-exercício eu sempre recomendo, por causa dessa melhora da função arterial, da propriocepção, você pode evitar uma lesão, porque melhorou a propriocepção, tá? E pós-exercício, ela basicamente é voltada para diminuir, para acelerar a recuperação muscular, para diminuir DMIC, né, que é a dor muscular de início tardio. Ela influencia também, os estudos têm mostrado que ela reduz dor. Ela também, você com a liberação miofascial, diminui frequência cardíaca, baixa a pressão arterial, controla melhor os níveis de cortisol, tem estudos já mostrando isso também. Então, ela é uma excelente ferramenta para recuperação muscular. Principalmente já atletas, principalmente, eles já viram que atletas que fazem liberação e atletas que não fazem liberação miofacial, os que fizeram, eles conseguem recuperar e ter um desempenho melhor, né, no outro dia. Enfim, e mas para reduzir dor, pensando em tempo agora, em duração, precisa ser em torno de 90 segundos. Os estudos têm mostrado isso. Na verdade, é porque nenhum estudo investigou menos de 90 segundos, mas acredito que menos de 90 segundos já seja benéfico, né? Pensando em grupo muscular, tá, Bruno? Quando eu falo um tempo, não é 90 segundos a liberação no corpo todo. É cada Sim. agrupamento muscular eu ficar ali cerca de 20 segundos, 30 segundos. Para iniciar, 6 a 8 vai e voltas e pós-treino seria 12 a 14 vai e voltas, tá? Seria basicamente isso. Perfeito. Pressão, mais uma vez, sutil. E no final a gente poderia adicionar um deslizamento transverso, que eu gosto de chamar assim. Então, eu iria pegar o rolo, a bolinha, e aí fazer meio que um deslizamento de pele, ó, para um lado e para o outro. Por que isso? Porque é a forma mais eficaz de eu ativar os receptores de Ruffini. E como eu falei, os receptores de Ruffini estão ligados com o sistema nervoso, com o nervo vago, né? Então, ela ativa mais parasimpático e isso reduz a frequência cardíaca e pode ajudar na recuperação também. Então, é basicamente isso. A face também, a gente não comentou, ela influencia diretamente no movimento. Sem face não haveria movimento. Por quê? Imagina, a gente sempre imaginou que o músculo, ele tem uma contração, né? Eu vou lá, contraio, então a fibra sai da origem para a inserção e move aquilo. Mas, na verdade, eu não tenho nenhuma fibra muscular que sai diretamente da origem para a inserção. E a pergunta é, como é que ocorre o movimento? E a face ela tem um papel bem interessante nisso, porque o movimento ele não é linear, como a gente imaginava. É contrário e faço um movimento. Né? Ele corre meio que de forma paralela à carga. Então, como se uma fibra contraísse, tocasse na do lado e ela ativasse, e aí eu vou ativando várias fibras em paralelo e o movimento ocorre. Mas para isso acontecer, eu preciso que o endomísio gere carga para o perimísio, gere carga para o epimísio. Isso necessita de deslizamento, né? A gente vê muita falta de uma fibra muscular, né? Tudo bem compartilhado. Uma fibra, aí a gente tem o endomísio, depois vem o perimísio e o epimísio. Se aquilo não escorrega, né, o tripé, ele não corre bem, o movimento não gera movimento. Então, a face ela é muito importante na distribuição do movimento. Então, liberar a face pode ajudar a tua performance também, tá? Perfeito.
Tem algumas perguntas aqui no bate-papo. O Ricardo colocou aqui perguntando se a liberação miofacial exclui o treinamento de flexibilidade. Não. Então, eu ia fechar a como treinar a fáscia, né? Agora, como treinar a fáscia no. Como ganhar mobilidade para a fáscia. Enfim, a fáscia ela precisa de alguns estímulos específicos. Ela precisa de 4 componentes, basicamente. Ela precisa dessa massagem, né, para deixar o tecido mais aquoso, melhorar a propriocepção, né, enfim. Ela precisa também de um componente sensorial, porque ela é muito rica em receptores, em propriocepção. Fazer um trabalho de propriocepção para a face é interessante. E ela precisa de stretch, sim. Stretch é muito importante para o nosso corpo. O alongamento, o estático, por exemplo, ele gera benefícios pró-inflamatórios muito grandes. E se criou uma corrente, né, contra o alongamento estático, que ele é ruim. Na verdade, por exemplo, um cara que vem de lesão, os estudos têm mostrado que é melhor ele fazer estático do que dinâmico, que gera menos inflamação. Então, dentro desse componente, né, tem a liberação, tem o treino proprioceptivo, tá? E treinos de propriocepção mesmo, pode ser toque, desequilíbrio, e os stretchings, que aí entra o stretching estático, o com contração e o dinâmico. Como seria o estático? Eu vou lá, parado, mantenho, né, o alongamento. O com contração seria o quê? Quando a gente está numa atividade, Bruno, muitas vezes eu uso a contração muscular, mas o tecido facial ele precisa se distender. Então, imagine um lançamento. Eu tenho uma contração facial aqui acontecendo, mas ao mesmo tempo eu estou alongando a musculatura. Então, o tecido facial está o músculo está contraindo e a face se esticando. E a gente precisa incluir isso também no treinamento. A gente precisa treinar a face para isso. Então, além do alongamento estático, o alongamento com contração, né? Então fazer esses sistemas aqui de manter ele ativado e ganhar mobilidade. Também os balísticos, que eu gosto de dizer, né, que são os chutes, esses movimentos mais rápidos, porque a fáscia, ela participa, ela é muito elástica. Ela basicamente participa faz a fase excêntrica da gente. Então, quando a gente tem uma contração muscular, né, então se eu faço uma contração do meu bíceps, eu automaticamente alonguei o meu tríceps. Então, eu carreguei esse elástico, ele está cheio de energia. E ele não precisa gastar energia para poder trazer de volta. Então, quem faz a parte excêntrica do movimento, geralmente é a fáscia. Né? Então, estimular essa flexibilidade, esse elástico facial é importante também. E, por último, a gente tem... e o balístico, né? Então, a gente tem a liberação, a propriocepção, os stretching e os balísticos para poder treinar a face. E o que é muito importante é que a fáscia, ela sempre está em cadeia. Então, ela não trabalha de forma isolada. Vou contrair o isquiotibial. Não, ela manda um pacote de informação ao isquiotibial. Eu vou ativar para realizar tal movimento, mas o tríceps sural vai se ativar, toda a cadeia lombar, está tudo conectado. Então, imagina lá, eu tenho toda uma cadeia posterior saindo aqui do meu crânio até a planta do meu pé. E aí tá tudo muito alongado, mas eu tenho um encurtamento no isquiotibial. Quando eu vou usar essa cadeia, o isquiotibial é o que vai limitar o meu movimento, porque ele está encurtado. Então, sempre que eu for fazer uma liberação, um alongamento pensando em fáscia, eu tenho que fazer em cadeias, tá? Cadeia posterior, cadeia anterior, trabalhar as cadeias cruzadas. É assim que a gente treinaria a fáscia. Perfeito. Outra pergunta sobre a face, se a idade vai influenciar. Boa. Esse é um dos temas mais estudados hoje também, como a idade influencia na face. E sim, influencia. Ao longo do tempo, a face ela vai ficando menos elástica. E muito por isso que os idosos eles têm dificuldades de dar saltos, né? Porque ela não consegue ter esse componente elástico e você gerar movimentos de salto, movimentos elásticos em si, tá? Então, a face ela é meio ondulada, Bruno.
e ao longo do tempo ela vai ficando mais esticada, mas isso é treinável. Se eu estimulo com Ela exercícios volta. balísticos, eu faço ela ficar elástica, esse tecido ele renova, né? Perfeito. Tem uma pergunta também da Sara sobre prevenção em relação à lesão do joelho. E aí ela faz uma relação, até de uma pergunta também que já tem aqui, sobre mobilidade e liberação miofacial. Né? Uma não é antagônica, mas até que ponto a gente deve usar uma ou outra, ou usar as duas juntas? Né? E quais são os benefícios em relação, principalmente, à liberação e ao treinamento de mobilidade em relação ao joelho, propriamente dito, que a gente vê muito lesão, principalmente em corredores, né? Corrida de rua, principalmente. Certo. O que é que os estudos mostram? Que tem um estudo, por exemplo, que comparou só liberação, só alongamento e liberação com alongamento. É quase que o dobro de mobilidade quando eu gero mobilidade acompanhado com alongamento, tá? Ou em comparação com só alongamento. Então, essa combinação aqui é a melhor. Eu mobilizo as estruturas, melhoro a propriocepção, melhoro o deslizamento desses tecidos, e aí vou com o exercício de quebrar, né? De rasgar o Perfeito. tecido para melhorar essa mobilidade. Então, é sempre o melhor é combinar os dois, tá? Perfeito. Mobilidade E não dói. necessariamente. Liberação deve doer, Igor? Não, Não, né? jamais. Pelo amor de Deus. Como eu falei, Bruno, se a gente gera um estímulo doloroso, o corpo vai reagir com aquilo densificando mais. Tá? E aí, Perfeito. só complementando a do joelho, imagina, por exemplo, que por um momento eu tive uma contratura, pensando em joelho, né? Meu reto femoral ele precisa contrair de forma linear. E aí eu criei uma tensão da face lata, né, que está muito hiperativada, e agora, em vez de ter uma tensão assim, eu tenho uma tensão que corre lateralmente. E quando eu estou correndo, gerando esse movimento, ao invés de ter uma força distribuindo paralelamente, de forma linear, eu tenho uma puxando de forma transversal. E isso é lesivo, sim. O que eu preciso? Liberar esse músculo na região, na direção da ação, para que eu pegue os pontos de colágeno e o movimento volte a ficar eficiente de novo. Tá? Perfeito. Se tiverem mais perguntas, podem colocar aí, tá? No chat. Quero só agradecer aqui o carinho. Tem muitos ex-alunos aí, agora profissionais, nos assistindo nesse momento. E, inclusive, fizeram uma jornada na graduação excelente. Temos alguns fisioterapeutas também aqui nos assistindo, alguns colegas de profissão da docência. Enfim, muito obrigado. Qualquer pergunta podem mandar aí, tá? No chat. Tem uma outra pergunta aqui sobre como a mobilidade, Igor, pode estar ajudando em relação à liberação miofacial. Né? E sobre essa, Ricardo até colocou aí agora, falar mais sobre a liberação e essa sensação de dor. Porque, de fato, a gente vê muita gente fazendo a liberação com rolo forçada mesmo. Vejo alguns alunos batendo no chão, quase chorando ali. E aí, há 2 anos atrás, um dos primeiros diálogos que a gente teve, né, Igor falou, ó, liberação miofacial não é para sentir dor. Né? Então, de fato, eu acho que vale a pena a gente destacar isso aí. Por que não é para sentir dor? Se sentir dor realmente não está liberando a fáscia e por que esse mecanismo funciona nesse sentido. Então, voltando ao princípio, qual é a ideia de fazer a pessoa sentir dor? É pegar algo que está inflamado, inflamar ele mais ainda para que tenha mais sistema circulatório chegando ali, né, para que ele reaja contra aquela inflamação e daí melhore a mobilidade, enfim. A teoria por trás dessa técnica é isso. Não digo que ela funciona, porque muita gente aplica e funciona assim, tá? Mas eu tenho uma técnica que é altamente sutil, né? Que a pessoa basicamente nem sente o toque, que também melhora os receptores, melhora como eu falei, o sistema nervoso, né? Então eu estou só pelo toque que eu estou gerando, eu ativo o sistema nervoso central e aí ele manda informação para aquele tecido relaxar. Então eu não preciso fazer isso fisicamente. Só pelo toque eu melhoro a nutrição do tecido, então vai chegar mais oxigênio, o tecido vai responder de uma forma muito mais eficiente. Então, as duas formas funcionam, eu só prefiro não gerar dor para o meu aluno, né?
é uma preferência minha. E aí, muitas dessas técnicas com força, elas pensam no corpo como sempre na cadeia. Não é errado pensar que, se tem uma coisa em discussão, eu vou liberar a cadeia como um todo. Mas muitas vezes não é necessário. Como eu falei, eu tenho participação do sistema visceral, do sistema craniano. Então, preciso identificar a causa da disfunção para poder liberar aquela causa e meu corpo volta ao funcionamento normal dele. Ele tem uma capacidade de se autocurar quando está tudo funcionando bem, tá? Não preciso liberar toda a cadeia para isso acontecer. E aí, como eu falei, uma sensação dolorosa vai dizer para o corpo, né, que a gente vai lá na célula que forma a fáscia, né, que é o fibroblasto, a gente vai dizer para ele, forma células mais densas, porque eu estou precisando de densificação aqui. Então, a curto prazo, sim, eu tenho uma liberação, o tecido vai correr melhor, tem oxigenação, vai chegar mais sangue ali, mas a longo prazo pode ser que tenha uma densificação maior. Então, tem muitos terapeutas hoje já não indicando essa pressão tão forte, tá? Perfeito. É, Igor, eu quero agora que você fique livre e fale sobre alguma coisa de liberação miofacial que você somou bastante na sua vida nos últimos anos aí, que você vem pesquisando e aplicando isso, para que seja de fácil entendimento que amanhã o pessoal já consiga fazer isso para aqueles que estão treinando em casa, né, ou na sua própria casa, treinando algum familiar para passar uma dor, enfim. E depois disso, deixe seu endereço também, né? Deixe seu arroba aí para eventuais dúvidas, né? Como as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. Ok. Bruno, uma coisa que faltou eu falar, né, sobre a gente, as pessoas fazem liberação miofascial na academia de forma livre. Muitos terapeutas são contra isso, porque de certa forma pode trazer algum risco. Então, por exemplo, imagina uma pessoa, a gente falou isso até recentemente, né, Bruno? Então, imagina uma pessoa que tem um plano escapular mais anteriorizado, né? Então, o tecido facial da cadeia posterior dele vai estar toda hora sofrendo, resistindo àquela carga. E aí ele pode ter uma fascite plantar, uma dor no joelho, uma lesão de isquiotibiais, enfim, por causa daquele prolongamento. E aí, ele com fascite plantar, por exemplo, o que a gente recomenda? A primeira coisa é, vamos alongar, né? Vamos fazer liberação facial. Na verdade, isso pode piorar, porque vai deixar uma cadeia mais alongada, um tecido mais liberado. Na verdade, o que precisava liberar a cadeia inteira, voltar a sua estrutura. Só que isso são casos bem específicos, né? E aí, como eu sempre falo, o local que está doendo é só a vítima, né? Então, quando eu vou, quando eu vou assaltar alguém, né? Se eu fosse um ladrão, quando vai assaltar, Tá não é ele cortando que o faz teu o áudio aí. barulho. Tá cortando? Eita. Cortou. Agora voltou. De boa. Então, um ladrão, quando vai assaltar alguém, não é ele que faz o barulho, não é? Quem grita é a vítima. Então, se eu tenho uma dor no quadril, se ele está gritando, é porque ele é a vítima de algo que está sendo gerado. Tá, e aí voltando, o que é que eu liberaria ou não a liberação a larga escala assim, dentro da academia? Eu acho que o benefício ainda é maior que o risco que isso pode trazer. Então, sim, em larga escala, eu acho que é uma boa. Porém, quando a gente está na academia, se o profissional da educação física consegue entender o que está acontecendo, aí ele vai dizer, eu estou com uma dor aqui, já fiz liberação, mais risco, que passa. Aí o profissional, né, o profissional da educação física, ele, vai lá, vai. Igor, teu A áudio postura tá dele. cortando bastante. Eita, cortou muito. Foi. Deixa eu tentar. Se puder Poxa, que refazer aí tua pena. fala. Pronto, galera, vamos aguardar um tempo aí. O Igor tá tentando reconectar. Normal, probleminhas técnicos. Enquanto isso. Entrou aí? Voltou? Tá Opa, melhor? voltou. Sim, Tá melhor? sim.